Hoje, exatamente 19 de julho de 2026, vou pregar uma mensagem temática que vai mudar a sua vida. O capítulo 7 de Mateus guarda algumas das advertências mais sérias de Jesus para os seus discípulos. Nele, Cristo fala sobre os dois caminhos, a porta estreita e a porta larga, os falsos profetas disfarçados de ovelhas e a importância de construir a vida sobre a rocha. Em uma época de mensagens superficiais, resgatar a profundidade desse texto de Mateus 7 não é apenas necessário, é urgente. Urgente. O capítulo da Bíblia que muita igreja prefere evitar, Mateus 7, não serve para massagear o ego, serve sim para confrontar a sua vida, confrontar o seu coração. Cristo Jesus não poupou palavras ao falar sobre hipocrisia e falsos seguidores, falsos cristãos, falsos crentes. Quer saber o motivo desse pavor? Ouça essa pregação até o final. A sua vida não será a mesma. Imagine a poeira e o calor do sol batendo na encosta do monte na Galileia. Uma multidão gigantesca está na relva em silêncio absoluto sentados. Eles não estão ouvindo um palestrante carismático. Eles não estão anotando dicas de sucesso emocional, nem ouvindo promessas de que todos os seus sonhos terrenos se realizarão até o final do ano. Diante deles está Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, prestes a encerrar o seu maior e mais profundo sermão, com um verdadeiro golpe de misericórdia no ego religioso de cada um que estava ali presente na montanha, na Galileia. Se você pudesse, irmão, voltar ao tempo e prestar atenção no rosto daquelas pessoas, não veria sorrisos relaxados ou aplausos entusiasmados. Você veria choque, espanto e um temor quase palpável. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, estava traçando uma linha definitiva e cortante na areia, separando de forma brutal os verdadeiros discípulos dos hipócritas de plantão. E as suas palavras não deixavam absolutamente nenhuma margem
para o evangelho superficial que nós nos acostumamos a consumir hoje em dia. Essa é uma noite perfeita para você ser confrontado. Nós vivemos uma geração que fabricou um Cristo de plástico. Quando você olha para a grande parte dos púlpitos e para as superproduções religiosas atuais, o que mais encontra é a perigosa teologia do conforto. É uma doutrina desenhada milimetricamente para não ofender ninguém, para encher os bancos de igrejas e para manter o público feliz, entregando mensagens rasas que funcionam apenas como afago na consciência. Ensinaram ao crente moderno que basta levantar a mão, fazer uma oração rápida, colocar o adesivo no vidro do carro e automaticamente as portas da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, estarão escancaradas para a sua vida. Ouça atentamente o caminho espaçoso, a mentira do todo mundo faz, com precisão cirúrgica e zelo pela verdade da palavra de Deus. Olhe agora na sua Bíblia para o capítulo 7 de Mateus. O choque da realidade é devastador. O crente moderno é forçado a admitir que o Cristo Jesus revelado nas Escrituras é radicalmente diferente daquele que tem sido vendido nos palcos iluminados aos domingos e às quartas-feiras em muitas igrejas modernas. O Cristo Jesus bíblico não está interessado em massagear o seu ego. Ele não é massagista. Ele, Jesus, está interessado em expor a verdadeira e crua condição de sua alma, do seu coração. Essa pregação, exposição, rasga de alto a baixo a cortina da falsa segurança religiosa. Ao abrir sua Bíblia, nesse capítulo 7 de Mateus, você não encontra um Salvador implorando por aceitação. Me aceitem, me aceitem, me aceitem. Não. Ou tentando ser popular com as multidões. Você encontra o Rei do Universo, Jesus, destruindo a ilusão do cristianismo cultural, que tenta abraçar os atrativos do mundo e a glória do céu ao mesmo tempo. E se você é alguém que realmente tem sede da verdade, da palavra de Deus, se você está exausto de um evangelho que não transforma ninguém e que serve apenas
de anestesia temporária as palavras de que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, proferiu naquele monte, vão atravessar sua alma, o seu coração, agora mesmo. O alerta de Cristo Jesus sobre esse texto forma uma combinação letal para qualquer resquício de falsidade espiritual que ainda existe escondido em muitos crentes modernos. Preste muita atenção. A primeira coisa que Cristo Jesus destrói neste encerramento magistral é a mentira reconfortante de que seguir a multidão neste mundo é o caminho mais seguro para garantir a eternidade. Logo, após destruir a ilusão de um evangelho raso, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, aponta para o horizonte espiritual da humanidade, faz uma declaração que deveria causar calafrios em qualquer pessoa que se diz crente. Jesus diz com absoluta clareza, Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Quer ouvir mais? Se prepare. O grande truque do sistema religioso moderno foi convencer-vos de que essa porta larga representa apenas o mundo secular explícito. A herança desse ensino moldou a ideia de que o caminho espaçoso é apenas o caminho do assassinato, do crime, dos vícios terríveis e dos escarnecedores. Mas hoje, aqui e agora, sob a lente infalível e inegociável da palavra de Deus, a Bíblia, vou alertar cada um de vocês e revelar o verdadeiro terror, espanto escondido nessa passagem bíblica. O caminho para o inferno não é pavimentado apenas com pecados chocantes, mas é, na grande maioria das vezes, perfeitamente asfaltado, com boas intenções religiosas e com um cristianismo de fachada que não exige a cruz, não exige renúncia e não exige nenhuma mudança ou transformação de vida. Preste muita atenção nas palavras que Cristo Jesus escolheu. Multidões, muitos lobos pela fina anatomia da falsa doutrina. O caminho largo é popular, confortável e extremamente atrativo. E você, às vezes, é seduzido
ou seduzida pelo caminho lá. É exatamente aqui que o alarme da sua consciência precisa disparar sem parar. Você foi condicionado ou condicionada a medir a presença do Espírito Santo pelo tamanho da multidão e pelo volume do barulho. Se o templo da igreja está lotado, se a banda toca músicas que causam arrepios e todo mundo está chorando de emoção, muitos rapidamente concluem que aquele é o caminho certo. Mas advirto que o engano mais fatal de todos é pegar carona em um movimento de massas e acreditar que está rodeado ou rodeada de pessoas cantando louvores é o mesmo que caminhar de verdade. Você sabia? Preste atenção. A porta larga, muitas vezes, tem uma placa de igreja gigantesca e luzes de neon brilhando em cima dela. Ela oferece um evangelho no qual não é preciso abandonar a velha natureza, onde o orgulho é aplaudido e a pregação foca exclusivamente naquilo que Jesus pode fazer por você, escondendo propositalmente o que Jesus exige de você. Muitos crentes vão nas igrejas pentecostais, neopentecostais, e lá oferecem quebra de maldições, lá oferecem prosperidade financeira, mas lá não pregam o que Jesus exige de cada um deles. Isso é engano fatal da porta larga. Estar no meio de uma grande aglomeração religiosa não é garantia de salvação da alma. Na verdade, segundo as palavras de Jesus, o volume da multidão deveria ser o seu primeiro e maior sinal de alerta, alerta espiritual. A porta estreita esmaga o ego. Ela é violenta contra o orgulho. A porta estreita, jamais permitirá a sua passagem se você insistir em carregar suas vontades carnais, seus vícios de estimação ou seu apego à idolatria, à mentira, feitiçaria ou às coisas deste mundo. O caminho apertado é solitário. Exige lágrimas de arrependimento genuíno e força você a caminhar na contramão de absolutamente tudo que a religião de plástico aplaude. É exatamente agora que um desconforto absoluto, irmão, deve invadir a sua alma, o seu coração, estraçalhar qualquer falsa paz. Olhe, irmão, olhe, irmã, ao seu redor do próximo culto. O caminho que você trilha confronta sua natureza caída ou apenas anestesia o estresse da sua semana.
pois muitos crentes modernos, quando são confrontados na pregação da palavra de Deus pelo pastor, falam que um pastor está pegando o pé. Aí muitos saem da igreja por orgulho próprio, porque não gostam de serem confrontados nos pecados. Você está sendo forjado e quebrado na porta estreita, ou está apenas passeando alegremente pela rodovia do inferno. Ouça o que tenho a lhe dizer de uma vez por todas. Você pode estar cantando louvores de mãos dadas com uma multidão cega, marchando sorridentemente, alegremente, rumo à perdição eterna, ao inferno. É duro ouvir isso, mas é necessário. Logo após, uma vez, escutei uma irmã: pastor, prega o sermão da montanha. Estou pregando, já é a segunda mensagem. Logo após expor o perigo assustador do caminho largo e popular, Jesus avança para uma advertência que ecoa com uma urgência terrível para a nossa geração moderna. Jesus, declara com todas as letras, Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas, que são falsos pregadores, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Durante muitos séculos, muitos crentes modernos cometeram o erro infantil e perigoso de imaginar que os lobos espirituais seriam figuras fáceis de identificar. Muitos crentes modernos foram condicionados a procurar por hereges de aparência assustadora, líderes que negassem a Bíblia abertamente ou que se declarassem inimigos da fé lá na praça pública. Mas a genialidade maligna da falsa doutrina repousa exatamente na perfeição do seu disfarce. Eu estou alertando você incansavelmente que o engano jamais sobrevive se não for extremamente parecido com a verdade. Os lobos dos quais Jesus nos mandou fugir não sobem ao púlpito rosnando, ou mostrando as garras. Eles chegam com sorrisos impecáveis, ternos alinhados, carisma magnético, oratório invejável e uma habilidade extraordinária de usar versículos bíblicos para prometer tudo aquilo que a sua natureza carnal sempre desejou ouvir. Prosperidade financeira, quebra de maldição, ungir com óleo a casa, os pertences, dinheiro, materiais.
Eles transformam o altar, que deveria ser um lugar de quebrantamento e confronto, em palco de palestras motivacionais, entretenimento e promessas financeiras. A anatomia do falso mestre moderno é muito simples de ser compreendida quando se percebe a sua estratégia principal. O falso profeta moderno nunca vai ofender você. Ele nunca vai olhar nos seus olhos e pregar que o salário do pecado é a morte, ou que o seu orgulho secreto está destruindo a sua alma. Ele, em vez disso, vai massagear o seu ego. E muitos gostam disso. Validar suas escolhas falhas e convencê-lo que Jesus é apenas o seu assistente celestial, pronto para assinar um cheque branco para seus projetos pessoais, financeiros e garantir seu conforto na terra. Concluindo, os falsos mestres modernos apagaram as palavras nas pregações. Inferno, cruz, arrependimento e juízo debaixo dos seus luxuosos tetos acústicos. Eles vendem uma graça falsificada que não exige abandono do mundo. Eles sabem perfeitamente que a verdade da palavra de Deus liberta, ainda mais ofende, afasta e diminui o faturamento da instituição. É neste exato momento da leitura bíblica que uma indignação santa e justificada precisa queimar no fundo do seu coração. Muitos crentes modernos passaram os últimos anos das suas vidas aplaudindo homens que usam o nome de Jesus apenas para prometer sucesso financeiro e terreno, desbloqueio emocional e vitórias passageiras. Entenda de uma vez por todas. Muitos crentes modernos não estão sendo alimentados com o pão da vida, a palavra de Deus, a Bíblia. E sim, sendo lentamente anestesiados. Muitos crentes modernos foram treinados para serem consumidores de bênçãos, de prosperidade financeira e curas, e não um discípulo do Calvário. A verdadeira ovelha de Jesus, que foi comprada por sangue, não pode mais se contentar com afago enganoso de líderes que escondem a realidade da cruz apenas para manter a casa lotada. Quando seus olhos se abrem para o tamanho dessa manipulação religiosa, a revolta espiritual passa a ser o seu maior escudo. Fuja, irmã, fuja, irmão, desesperadamente do discurso de açúcar e exija a verdade absoluta da palavra de Deus, a Bíblia, pois mais que ela doa, rasgue você, confronte seu coração, fica firme, firme na palavra de Deus,
a Bíblia. Se Deus permitir, iremos avançar na quarta-feira ainda mais nessa pregação da palavra de Deus, a Bíblia. Jesus os abençoe aqui e agora.